A Polícia Civil está investigando um homem de 32 anos suspeito de fazer duras ameaças ao presidente americano, Donald Trump, e outras autoridades dos Estados Unidos também. De acordo com as investigações, esse homem ainda tentou entrar na Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. O suspeito foi denunciado pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, que comunicou o Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça sobre essas ameaças. E aí a Polícia Civil foi acionada. E hoje de manhã foi até a casa desse suspeito. Os agentes encontraram lá desenhos de suásticas e a frase em inglês, atirar para matar. Na manhã de hoje, os policiais cumpriram esse mandado de busca e apreensão na casa desse homem, então, lá em Goiânia. A Polícia Civil do DF está envolvida nessa investigação. Ele não foi preso e a gente vai conversar com a Gabriela Tunes para entender melhor essa situação e todo esse caso. Esse homem chegou a mandar um e-mail também, né, com várias ameaças. Conta pra gente, Gabi. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Kenzo. Bom dia a todos que nos assistem. Que história, né? Exatamente. Ele mandou um e-mail direto para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que iria matar Donald Trump e também a esposa de Donald Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos, com uma arma na próxima aparição pública deles. E depois dele enviar este e-mail, no dia seguinte, ele foi para a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, levou uma mala, mas não conseguiu entrar. Foi então notificado pela embaixada, que procurou a polícia, e então houve essa informação sobre este homem. Este homem de 33 anos, chamado Tiago de Carvalho, ele inclusive já é procurado pela polícia do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, por outro crime. Então já havia todo esse histórico dele. Como você disse, na casa dele em Goiânia foram encontrados vários desenhos na parede com mensagens extremistas relacionadas possivelmente a este ataque que ele fez ao presidente americano e a essa possível tentativa de entrada aqui na embaixada. Então a rota dele, Kenzo, foi a seguinte: ele mora em Goiânia, nesta casa, veio para Brasília no final de setembro, ficou aqui hospedado em um hotel durante alguns dias no fim do mês e enviou este e-mail daqui de Brasília e no dia seguinte foi então atrás da embaixada. Mas então a embaixada verificou essa movimentação muito esquisita, falou com a polícia e hoje a polícia cumpriu este mandado de busca e apreensão na casa deste homem, tentou entender um pouquinho mais sobre essa história, conversou com ele, agora ele é investigado, não teve prisão determinada, ele só continua sendo investigado pela Polícia Civil. E essa operação teve apoio da Polícia Civil de Goiás, do Ministério da Justiça e também do Ministério Público, que entrou também nesse caso. Então, uma história muito séria de ameaça, né, a uma grande autoridade mundial, talvez a maior autoridade mundial, que é o presidente Donald Trump, com muito poder. Ele enviou este e-mail direto para ele, com palavras de xingamentos, palavras preconceituosas, palavras racistas e ameaçando ele e a esposa, a primeira-dama dos Estados Unidos, dizendo que iria matá-los com uma arma na próxima aparição pública deles. E depois tentou, então, entrar aqui na Embaixada dos Estados Unidos com uma mala. A polícia não disse pra gente o que tinha dentro dessa mala e ainda está investigando esse caso deste homem que não foi preso, está em investigação pela Polícia Civil. Kenzo. Exatamente. Inclusive, Gabi, fica aqui comigo que a gente vai detalhar para vocês quem é esse homem. A gente tem apuração aqui exclusiva nossa, em primeiríssima mão, a par e passo. A Gabi está ali apurando alguns detalhes, eu sigo daqui apurando outros detalhes para que você saiba todas as informações desse homem que está sendo investigado pela Polícia Civil aqui do DF por conta dessas ameaças que ele fez contra o presidente americano, Donald Trump, a primeira-dama também dos Estados Unidos e outras autoridades dos Estados Unidos. Tá aí a foto do homem, é o Tiago de Carvalho, tem 32 anos, goiano, morador, então, de Goiânia. A Polícia Civil esteve hoje de manhã na casa dele para cumprir esses mandados de busca e apreensão e a gente, inclusive, tem o e-mail, tá? O e-mail detalhando essas ameaças
que esse homem fez ao presidente norte-americano Donald Trump. Vamos trazer o e-mail na tela para o pessoal de casa ter uma ideia do tom dessa ameaça, o quão grave ela é? A gente vai mostrar para vocês o texto que foi revelado porque a polícia fez buscas e apreensões e conseguiu localizar esse e-mail. Nesse e-mail, gente, ele foi todo escrito em inglês e esse extremista, esse goiano extremista, é assim que ele está sendo tratado, inclusive, pela polícia, escreve o seguinte: entre as várias ameaças que ele faz, ele diz o seguinte: vou acertar 2 tiros na cabeça de Trump e Melania em sua próxima aparição e discurso público. E segue em várias ameaças, em vários tons de muita raiva, inclusive ira, ele mostra isso no e-mail, e ele escreve o seguinte: o mundo inteiro testemunhará o cérebro de Trump explodindo para fora do crânio, assim como Melania estará se esganando com o próprio sangue quando a bala atravessar a cabeça de Trump e estilhaçar seu crânio também. Gente, é um material extremamente pesado, a gente não tem por que mostrar tudo, porque os tons da ameaça são dessa categoria ou piores também. Por conta disso, a gente destacou 2 trechos apenas dessa carta, que é uma carta muito longa, muito extensa, e esse é o homem, tá? Toda essa carta foi escrita em inglês, informação que acaba de chegar aqui pra gente. Estou apurando aqui com fontes da Polícia Civil que me explicaram o seguinte, que esse homem, ele, 32 anos, mora em Goiânia, mas já morou nos Estados Unidos. Ele já morou um tempo nos Estados Unidos, mas agora estava morando sozinho numa casa em Goiânia e ele alugou ele veio para Brasília em setembro desse ano. Inclusive se aproximou da Embaixada Americana. As imagens do circuito de segurança da Embaixada Americana mostram o momento em que ele se aproxima da Embaixada com uma mala na mão, mas aí ele foi impedido de entrar porque ele não tinha marcação de visto, não tinha nenhuma marcação para entrar na Embaixada Americana. Ele foi, então, avisado pelos seguranças de que ele não poderia entrar na Embaixada, recuou e voltou para o hotel. Mas ele se hospedou no hotel aqui em Brasília, passou 2 dias na capital federal, com esse intuito de fazer essas ameaças e também de praticar esses crimes. A polícia continua apurando os detalhes sobre esse caso. Já está chegando informação nova aqui, eu vou trazer para vocês também. Gabi, interessante a gente ver os detalhes e conversando também com as pessoas que estão arroladas e acompanhando essa investigação, me explicaram, que perguntaram para ele por que ele estava fazendo isso, qual a intenção de fazer essas ameaças. Ele não soube explicar, disse que era da cabeça dele, por conta dos pensamentos que ele tinha contra o presidente americano Donald Trump. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele, encontrou vários desenhos, né, da suástica na casa, na parede da casa também, com algumas frases. Está aí as imagens para que vocês vejam. Gabi, queria muito que você falasse um pouco para a gente de mais detalhes sobre essa situação, inclusive que aconteceu nas proximidades também da embaixada, quando ele se aproximou com uma mala e foi até a Embaixada Americana aqui em Brasília. Kenzo, ele então chegou com essa mala, se aproximou, tentou ali uma entrada, ele não tinha marcação para o pessoal de casa entender. Para você entrar na Embaixada Americana, você precisa ter alguma marcação, alguma autorização, marcação de um visto, de alguma pendência que você vai fazer no local. Como ele não tinha, tentou chegar de primeira e entrar. Claro que não conseguiu, ainda mais agora que a gente tem acompanhado também essa segurança máxima dentro da Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, que teve toda aquela reforma. Então a segurança está ainda mais reforçada. Os seguranças perceberam aquela movimentação estranha, tiraram o homem, acionaram a polícia. Foi aí que a polícia, então, ficou sabendo dessa situação. E você falou agora há pouco sobre o que ele disse, né, para ele se explicar, que ele já morou nos Estados Unidos também. Engraçado que ele também, quando ele tinha 26 anos, ele estava sendo procurado pelo governo de Massachusetts, que é um estado dos Estados Unidos, e nessa divulgação em que ele está sendo procurado, eles dizem:
cuidado, ele é um homem muito perigoso. Então, ou seja, há menos de 10 anos ele já cometeu outro crime nos Estados Unidos, possivelmente, e já tinha essa procura por ele, e os Estados Unidos mesmo dizendo que ele era um homem bastante perigoso. E agora, mais esse episódio dessas ameaças ao presidente americano Donald Trump, e essa tentativa de ameaça aqui na embaixada. O que ele iria fazer aqui na embaixada, a gente ainda não tem essa informação, também sobre o que tinha dentro da mala. Essa mala foi para a perícia, mas a polícia segue investigando e quando a gente tiver novidades, claro que a gente aciona o pessoal de casa para contar e atualizar sobre esse caso. Tá chegando informação nova, tá, Gabi? A gente continua apurando aqui, para e passo, os detalhes sobre essa investigação. A polícia começou a investigar depois de um acionamento do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça foi avisado pela polícia americana sobre os detalhes desse e-mail que chegou até os Estados Unidos com várias ameaças contra o presidente americano Donald Trump. O Ministério da Justiça acionou a Polícia Civil aqui do Distrito Federal para começar e apurar os detalhes desse caso. A gente está trazendo para vocês informações exclusivas, ao vivo agora, sobre essas ameaças em que o presidente americano Donald Trump estava sofrendo contra ele e eram cometidas por um homem que mora em Goiânia. Ele é goiano, já morou nos Estados Unidos, tem 32 anos, é o Tiago de Carvalho. Essa é a foto que a gente vai mostrar agora na tela para vocês, é do goiano extremista que fez duras ameaças contra o presidente americano Donald Trump. As novidades que chegam nesse momento, a gente está trazendo os detalhes aqui para vocês, porque eu estou apurando aqui e mostrando para vocês essas imagens que são as fotos que a polícia, inclusive, já tem desse homem, porque hoje de manhã os agentes foram lá na casa dele e cumpriram mandados de busca e apreensão. Por que esse homem não foi preso até o momento? Gente, houve uma apreensão grande de um vasto material na casa desse homem. A polícia precisa dessa robustez, precisa dos detalhes, entendeu? E aí, o que aconteceu? Dentro do cumprimento dessas buscas e apreensão, não houve nenhum flagrante encontrado pelos agentes da Polícia Civil. Por exemplo, os agentes não encontraram nenhuma arma de fogo na casa desse homem. Por conta disso, ele não foi preso. Aí, a polícia agora segue, então, pegando e colhendo mais detalhes sobre esse goiano extremista que estava fazendo duras ameaças e graves ameaças contra o presidente americano Donald Trump. Também não havia elementos para o cumprimento da prisão preventiva ou prisão temporária contra esse homem. Com a análise do aparelho celular dele, então, o caderno também que foi apreendido na casa desse suspeito, pode ocorrer um pedido de prisão a qualquer momento. Apuração nova chegando para você aqui, contando para vocês, então, todos os detalhes sobre essa operação que foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que foi até Goiânia e cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa desse suspeito. Os policiais, os agentes, chegaram lá e conseguiram conversar com ele. Ele confessou, inclusive, todas essas ameaças, disse que foi ele mesmo quem fez essas ameaças e disse que está vinculado com ideias também de um grupo chamado Economic Freedom Fighters. Economic Freedom Fighters. Esse grupo, gente, é um grupo da África do Sul que é alvo também e se estende com origem no sul-africana e se aliou às ideias desse grupo. Ele disse que todas essas técnicas que ele aprendeu foram desse grupo na qual ele seria filiado. Então, é um grupo da África do Sul, trazendo os detalhes agora para vocês, que ele foi alvo, inclusive, dessas ideias e ele se aliou a esse grupo para tentar fazer essas ameaças, para cometer essas ameaças contra o presidente americano Donald Trump. São informações exclusivas, pode colocar o selo de urgente, Emily, para o pessoal de casa aqui, porque a gente está trazendo todos os detalhes agora dessa apuração. A polícia não prendeu esse homem até o momento, porque não houve nenhuma situação de flagrante, tá, gente?
nenhum flagrante foi encontrado na casa dele. Apesar de a polícia e os agentes terem encontrado um vasto material, um robusto material das ameaças, do modus operandi, da forma como ele planejava cometer esse atentado contra o presidente americano Donald Trump, os policiais não encontraram nenhum elemento que configurasse uma prisão em flagrante desse homem. Como, por exemplo, não encontraram nenhuma arma na casa dele. Então, ele cita essas ameaças, cita também na ameaça um armamento e, segundo ele, esse armamento é inspirado nesse grupo sul-africano. Ele tem vários pontos nesse caderno também que os agentes encontraram. Esse caderno traz vários detalhes de como fazer esses atentados terroristas. A gente está trazendo uma apuração nova para vocês sobre esse caso. É um caso que chama bastante atenção. As autoridades, não só do Distrito Federal, como do mundo inteiro, estão tentando apurar e entender melhor esse caso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui do DF e também pela Polícia Americana. A Polícia Americana foi a primeira a receber essa denúncia, que chegou por meio de um e-mail em que esse homem enviou para representantes dos Estados Unidos com várias e duras e graves ameaças contra o presidente americano e a primeira-dama dos Estados Unidos também. A Gabi está ao vivo apurando os detalhes desse caso e eu sigo daqui também trazendo os detalhes sobre todos os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na manhã de hoje. Foi em um lugar apenas, na casa desse homem que fica em Goiânia. Os agentes chegaram lá, não encontraram nenhuma resistência desse homem. Ele, inclusive, confessou que as ameaças partiram dele, sim. Contou ainda que esteve em Brasília no mês de setembro e se aproximou da Embaixada Americana. Estava ali com uma mala e as câmeras de segurança da Embaixada Americana registraram essa presença desse homem que não tinha nenhuma marcação de entrevista de visto, nenhuma marcação de renovação de visto. E por que eu estou falando de entrevista e renovação de visto? Porque isso é comum na Embaixada Americana aqui de Brasília. Ele não tinha isso, mas ele já foi um morador dos Estados Unidos. Ele já morou nos Estados Unidos lá atrás, agora mora em Goiânia. Gabi, tem novidades sobre o caso? Kenzo, eu estou até conversando aqui com umas pessoas, mas ainda sem novidade. As mais quentes são essas que você trouxe agora sobre este homem. Então, a gente tem toda essa situação, né? Eu, inclusive, falei com a embaixada para ver se tinha alguma novidade, mas eles não me retornaram ainda, alguma nota oficial, algo parecido, mas não me retornaram. Então, a gente vai ver agora, né, como que fica essa segurança na embaixada também, porque se já estava com essa segurança máxima após essa reforma recente, agora então eles devem ampliar ainda mais essa segurança no local. Isso porque o homem, ele nem chegou a entrar, né? Ele ameaçou entrar, tentou entrar e com uma mala. E como a gente sabe de uns tempos para cá, quando as pessoas já tentam, de alguma forma esquisita, chegar com uma mala, a gente já tem várias operações da Polícia Militar, principalmente, com essa desconfiança. Agora, imagina um homem sem nenhuma marcação chegando com essa mala suspeita dentro de uma embaixada, que é um território americano, que já tem um suporte de segurança ainda maior do que em outras regiões aqui de Brasília. Então, realmente, algo a se desconfiar, que aí então teve esse acionamento da polícia, que acionou o Ministério da Justiça e depois começou essa operação de hoje. E chama a atenção também são principalmente esses desenhos, tanto no caderno quanto no quarto dele, desenhos com figuras extremistas, com palavras extremistas, e claro, o texto dele, né, que é bastante provocativo, é bastante preconceituoso, são palavras que a gente não consegue nem colocar para o pessoal de casa assistir. A gente, inclusive, quando estava lendo, comentou sobre isso, né, sobre a nossa responsabilidade também de mostrar esse texto, porque são palavras muito sérias, muito baixas, né, e perigosas. Então, realmente foi um homem que tentou contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por meio de um e-mail, que era a comunicação que ele tinha para tentar falar com ele, e este e-mail, que foi direto para ele, chegou à Casa Branca
com este aviso muito perigoso e essa ameaça aqui na Embaixada dos Estados Unidos. Aí vale também aquele alerta, né, para as pessoas que acham que vão estar seguras por meio da internet, mas não, justamente pelo contrário, o convívio e a comunicação entre as redes é muito mais forte e há sim punição para isso. Então, ele segue em investigação e, como você disse, em breve pode ter alguma prisão decretada, Kinzo. Exatamente, essa prisão pode ser decretada a qualquer momento. A polícia segue pegando todos os detalhes sobre esse caso. Eu sigo aqui apurando também com vocês os detalhes. E aí você se pergunta, quem é esse homem? Quem é Thiago de Carvalho? A gente vai trazer os detalhes agora aqui para vocês, apuração ao vivo. Thiago de Carvalho é esse homem de 32 anos que está sendo investigado pela polícia americana e pela polícia civil do Distrito Federal por conta de duras e graves ameaças que ele fez contra o presidente americano Donald Trump e a primeira-dama americana também, além de outras autoridades dos Estados Unidos. A polícia encontrou na casa desse homem vários desenhos da SWAT e também um caderno, gente, trazendo vários detalhes sobre como fazer execuções de atos terroristas. Inclusive, a polícia tem aqui, então, os detalhes e perguntou, chegou a questionar esse homem sobre a situação dele. Que motivação? Qual era a motivação? Por que ele estava fazendo essas ameaças? Isso foi questionado pelos agentes que estavam atuando nessa operação na manhã de hoje. E aí ele disse que estava fazendo essas ameaças exatamente por uma questão ideológica, que ele é contra o presidente americano, Donald Trump, e por uma questão ideológica ele decidiu cometer essas ameaças. E aí ele explicou o seguinte, que ele estava vinculado a ideias, e ele pegava essas ideias de um grupo extremista também, chamado Economic Freedom Fighters. É um grupo extremista de esquerda, gente, que é da África do Sul. É um grupo da África do Sul que é alvo, inclusive, de extrema esquerda, extremista de esquerda, e esse homem, então, disse que era vinculado a esse grupo e que pegava todas essas informações, as formas de execução, de atentados terroristas contra as autoridades desse grupo. Diz que era afiliado a esse grupo e que tinha essas ideias. Ele cita, inclusive, né, na ameaça, um armamento que ele teria e que teria aprendido a utilização desse armamento com esse grupo extremista de esquerda. Segundo ele, esse armamento ele é inspirado nesse grupo sul-africano, como nós estamos trazendo para vocês os detalhes. No caderno tinha o seguinte, um plano de entrada nos Estados Unidos por terra via Guatemala. Está aqui a informação, então, apurada e trazendo para vocês os detalhes sobre esse caso. Olha só, encaminhando aqui, Gabi, para você também, a apuração já chegando para a gente. Gabi também apurando aí os detalhes sobre essa ocorrência, gente. É uma ocorrência que movimenta bastante, não só a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, como também a polícia americana. Todas as autoridades estão de olhos bem atentos a essa apuração, a esse caso. A gente está trazendo novidades para vocês e apurações exclusivas que mostram que no caderno desse homem tinha um plano de entrada nos Estados Unidos por terra via Guatemala e símbolos também parecidos com os da parede dele. Desculpa, foram encontrados esses símbolos que estavam na parede dele, também foram rabiscados nesse caderno. Esse caderno também vai passar por uma perícia da Polícia Civil aqui do DF e provavelmente o relatório dessa perícia vai ser divulgado também para a Polícia Americana. Você que está acompanhando a gente, está chegando aqui, a gente está trazendo esses detalhes por conta dessas ameaças que aconteceram contra o presidente americano Donald Trump por um homem goiano que mora em Goiânia e esteve aqui em Brasília em setembro e fez, inclusive, a tentativa de entrar na Embaixada dos Estados Unidos, mas não conseguiu. Tá aí, gente, os detalhes. Claro que a gente continua aqui atualizando. Assim que chegar
Qualquer detalhe da informação, a gente volta a falar sobre esse assunto. Continua ligado aqui com a gente, que é apuração exclusiva, urgente, em primeiríssima mão. Eu de um lado, Gabriela Tunes do outro e todo o nossa equipe, nosso elenco aqui, apurando e pegando os detalhes também desse caso. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre ele. Valeu, Gabi. Obrigado, tá, pelas informações.